Gustavo Dias, professor de Química. Nós começamos hoje uma nova modalidade de solubilidade, que é a primeira matéria de Físico-Química que você precisa entender as definições, os pormenores, os detalhezinhos para você ficar filé o resto do ano. Pessoal, solubilidade é a matéria onde nós vamos testar o quanto algo pode dissolver. Por exemplo, se eu pego um açúcar e dissolvo na água e misturei lá, você sabe que eu posso colocar um grãozinho, ela vai solubilizar. Coloca uma colherzinha, beleza, mas se eu colocar mais uma colher, mais outra, chega uma hora que não vai solubilizar mais. Não é verdade? Se não vai solubilizar mais, peraí, o que aconteceu? Por que ocorreu aquilo ali? É isso que nós vamos ver em solubilidade. Mas antes de solubilidade, nós precisamos entender isso aqui lá da química geral. Pessoal, na mistura, nós sabemos que existe mistura homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela que é uma fase só, ou seja, eu misturo, não importa quantos componentes, os 3, 4, 5 componentes. Mistura, eu estou vendo só uma fase só, então é uma mistura homogênea. Ou seja, preste atenção nessa experiência aqui. Ó. Olha o que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar água e vou pegar a sacarose. Então tá aqui bonitinho, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Olha aqui que bonitinho. Vou misturar. Olha aqui que legal. Misturo. E olha, vamos colocar a musiquinha para misturar? Pra gente ver isso aqui. Toca a musiquinha, DJ. Galera, olha aqui, ó. Eu acabei de fazer aqui, percebe? Dá uma olhadinha nessa água aqui. Veja bem que você está vendo só uma fase. Olha aqui, ó. Você só vai perceber que tem açúcar aí caso você vai experimentar, você vai ver que ela está doce, né? Mas veja bem, ó. Olha aqui. Veja bem que eu só tenho uma fase só. Eu olho assim e se você olhar assim de longe, você acha, essa aqui é água, né? Olhando de perto é água. Então isso aqui, pessoal, é uma solução. É uma mistura homogênea. Mistura homogênea, não importa quantas coisas eu vou misturar. Se eu colocar sal, por exemplo, se eu colocar sal, vai solubilizar também. Ou seja, eu tenho 3 componentes: sal, açúcar e água. Misturei os 3, parece que tem água depois. Ou seja, mistura homogênea. Pessoal, mistura homogênea agora nós vamos chamar de solução, que é o que nós vamos ver a partir de agora. E a mistura heterogênea é aquela que eu misturo 2 ou mais componentes e eu consigo ver 2 ou mais fases, né? Olha aqui, por exemplo, água e óleo. Então, misturei água e óleo, eu estou vendo visivelmente 2 fases. A fase de baixo e a fase de cima, o óleo e a água. O óleo fica em cima porque a densidade é menor e a água fica embaixo porque a densidade é maior. Então isso aqui é uma mistura heterogênea. Ok, pessoal? Então, como que eu fiz a solução? Eu peguei a água aí, sacarose, e misturei. Coloquei o meu soluto e o meu solvente. Professor, o que é soluto, o que é solvente? Agora, explicando o que é soluto, o que é solvente, pessoal. Quando eu tenho um solvente, primeira coisa, eu não posso associar ele com coisas líquidas e com água. Nem sempre ele vai ser líquido e nem sempre ele vai ser água, tá bom? Ou seja, o solvente ele pode ser em qualquer estado físico e qualquer substância. O que tem que ser, pessoal, em maior quantidade. Veja que eu peguei a água e o açúcar e a água estava em bem mais quantidade do que o açúcar. Significa que, como ele está em maior quantidade, ele vai provocar a dissolução do açúcar. Ou seja, o açúcar vai dissolver totalmente na água. Então a água, ela virou solvente. Então aqui nesse caso, a água é solvente. O bom de solubilidade é que sempre a água vai ser solvente, tá? Mas não fique viciado em falar que a água é sempre solvente. Nem sempre ela vai ser solvente, tá bom? Por exemplo, você pega aqui o álcool. Você vai lá no supermercado e compra álcool 96 GL ou 96 INPM, né? Ou seja, gays no saque e a medição dele. O que significa 96? Pessoal, significa que 96 dele
é de álcool, tá? E 4% é de água. Pessoal, veja bem que quem tem maior quantidade aqui é o álcool. Então aqui o álcool, ele é o meu solvente. E quem vai ser o meu soluto vai ser a água. Então nós já definimos o soluto. Soluto, ele vai estar em menor quantidade e ele não provoca, ele vai sofrer a dissolução. É ele que sofre a dissolução. Então, solvente, maior quantidade e provoca a dissolução. Soluto, menor quantidade, ele sofre solução. Então, nesse caso, o solvente aqui é a água e aqui não era. E aqui o soluto vai ser a sacarose. Pessoal, misturei os dois, formou uma fase só, formou uma solução. Ou seja, o que é uma solução, pessoal? Então, nós já vamos definir aqui, ó. Solução é quando eu tenho o soluto mais o meu solvente. Ok? Então, por exemplo, se eu pego aqui 100 gramas de água, que vocês vão ver que a partir de agora a quantidade de água geralmente é em gramas. E é fácil entender isso porque como a densidade da água é 1, 100 gramas de água é igual a 100 ml. 500 gramas é igual a 500 ml, que isso aí nós vamos ver mais posteriormente. Agora, se eu pego aqui 10 gramas de sacarose, então veja bem, soluto eu tenho 10 gramas, solvente eu tenho 100 gramas, então a minha solução ela tem uma quantidade de 110 gramas, né? Ou seja, soluto 10 gramas, o solvente 100. Então 100 mais 10, 110. Porque a minha solução, pessoal, é o soluto mais o solvente. Ok, pessoal? Então, sabendo isso aqui, definindo isso aqui, nós vamos ver a classificação das soluções para a gente fazer uma experiência legal para você compreender, fechar esse assunto. Vamos lá? Pessoal, para classificar as soluções, eu preciso entender o que é solubilidade. O que seria essa solubilidade ou coeficiente de solubilidade? Pessoal, nada mais, nada menos, é um limite máximo que o solvente pode dissolver determinado soluto. Por exemplo, se eu pego o cloreto de sódio e pego 100 gramas de água, lembra que é sempre o que? Soluto e solvente e temperatura. Então isso é o que define a minha solubilidade. Soluto, solvente e temperatura. Então quando eu pego 100 gramas de água, a água ela vai dissolver no máximo 36 gramas. Acima disso ela não dissolve mais, não importa o que você fazer. Ok, tá bom, sabendo disso é um limite. Então eu vou pegar aqui, ó, 10 gramas. Quando eu pego 10 gramas para 100 gramas de água, isso é importantíssimo, tá? Lembrando que 100 gramas é igual a 100 ml para água, tá? Isso aqui é importantíssimo porque se eu colocar aqui, o meu limite é para 100 gramas. Se eu coloco 200 gramas, não tem como eu fazer, né? Eu tenho que fazer uma transformaçãozinha que logo a gente vai ver como que é isso. Então 100 gramas, todos são 100 gramas, beleza. Então é só eu olhar o meu parâmetro, o meu limite aqui, ó. Então se eu coloco 10 gramas, veja bem, ele dissolve 36. Se eu coloco 10, chuchu, beleza. Ainda falta 16 ainda, tá? Então, vou misturar, vai misturar bonitinho, vai dissolver, vai formar uma solução. Quando eu coloco 15 gramas, aumentou, mas ainda está longe de 36, ok? Então, essas duas soluções aqui, pessoal, eu vou chamar de solução insaturada. Por que uma solução insaturada? Porque a minha quantidade que eu estou dissolvendo em soluto é menor do que o meu limite, do que a minha solubilidade. Então, eu tenho uma solução insaturada. Agora, quando eu coloco exatos 36 gramas, igualzinho, 36 e suporta quanto? 36. Aí eu tenho uma solução saturada, tá? Ou seja, o limite. Já viu a mamãezinha quando chega no só? Estou saturado com você. Está saturado significa que se você falar, se fazer mais alguma coisinha, ela mede o rei em você. Ou seja, a solução saturada é quando o soluto é igual à minha solubilidade. Certinho? Agora, quando eu ultrapasso, olha aqui, ó, 56. Se eu coloco 56, não adianta, só vai dissolver 36. E vai descer quanto? 20 gramas. Então, vai descer uns grãozinhos, vai ficar uns grãozinhos de sal lá no fundo, 20 gramas. Esses grãozinhos aqui tem nome, pessoal. Eu chamo ele de corpo de fundo, tá? Só que tem
livros que chama corpo de chão e ainda tem livros que chama de precipitado, tá? Então são os nomes mais comuns, tá? São os três nomes: corpo de fundo, corpo de chão e precipitado. Que nesse caso aqui 20 gramas, ou seja, eu coloquei 56 gramas, solubilizou só 36 e 20 gramas formou o que? Corpo de fundo. E aqui é o que solubilizou. Pessoal, como que eu chamo essa solução? Isso aqui é uma solução saturada, porque eu consegui igualar o meu limite, só que ainda formou mais, né? Porque eu ultrapassei, além de eu superar esse limite, eu igualar esse limite, aliás, eu superei ele em 20 gramas. Então a solução saturada com precipitado, com corpo de fundo, com corpo de chão, tá? É a mesma coisa. Então, pessoal, eu estou dando aqui as três classificações mais comuns. Ou seja, solução insaturada, quando o soluto é menor do que o limite, do que a minha solubilidade. Quando é igual, ou seja, meu soluto é igual à minha solubilidade, eu tenho a solução saturada. Quando ultrapassa, eu tenho a solução saturada, só que com corpo de fundo. Porque além de eu igualar, eu superei 20 gramas, né? Então, corpo de fundo. E solução supersaturada? Nós vamos ver a seguir, tá? Porque solução supersaturada, eu tenho que mexer na temperatura. Eu vou aquecer e depois resfriar. E eu vou fazer uma experiência para vocês, para mostrar a solução supersaturada através da experiência, para vocês entenderem melhor. Pessoal, na transição, nós vamos fazer uma sériezinha de experiência para explicar essa coisa, para você ficar o filé do boi. Vamos lá na transição. A apresentação da experiência nós vamos fazer ela agora, sabendo de uma coisa, pessoal. Olha aqui a minha solubilidade, tá? Ou seja, isso aqui o que eu tenho é a minha solubilidade, tá? Ou coeficiente de solubilidade. A minha solubilidade, nós vimos que ela precisa de três fatores. Primeiro, a quantidade de soluto. Depois, a quantidade de solvente e a minha temperatura. Então eu tenho três fases, eu tenho três situações, ou seja, eu tenho três parâmetros para determinar a minha solubilidade: soluto, solvente e temperatura. Na primeira parte, nós vimos que nós pegamos 3 copos, todos com 100 ml. Eu vou colocar 10 gramas, depois eu vou colocar 20, depois eu vou colocar 60. Mas antes de fazer, eu preciso saber a minha solubilidade, que é 20 gramas para 100 gramas de água. 100 gramas ou 100 ml é a mesma coisa no caso da água, porque a densidade da água vale 1, então quer dizer que 1 grama de água equivale a 1 ml de água também. Então 500 gramas de água, 500 ml de água. 800 gramas de água, 800 ml, tá? Então veja bem, pessoal. O que significa essa solubilidade? Significa que o meu açúcar, minha sacarose, ela vai dissolver no máximo 20 gramas. Acima de 20 gramas nessa quantidade, isso aqui é importante, hein? Nessa quantidade de água significa que tudo que eu colocar vai para o fundo, ok? Então é isso que nós vamos fazer agora, pessoal. Então lembra lá, a primeira experiência, eu vou colocar só 10 graminhas, chuchu, beleza? Vou pegar aqui, ó, 100 ml, vou pegar, olha aqui, dá uma cubada aqui, vou pegar 10 graminhas e vou colocar aqui, ó. Quando eu coloco aqui, ó, veja bem, ó, tá caindo, vou mexer, tá? Eu preciso causar essa agitação. E a solubilidade do açúcar ela demora bem mais do que o sal de cozinha, por exemplo, porque os grãos do açúcar são bem maiores, tá? Então vamos colocar, olha aqui, e vamos mexer uns 30 segundos e bonitinho, tá aqui, tá? Mexendo, dá uma repousada, vê, mexe de novo, tá? Porque os grãos eles são grandes, né? Do açúcar. Então, tá aqui, bonitinho, tá aqui. Vou deixar aqui, se você observar, ó, veja bem, a água limpinha, não tem nada lá embaixo, tá? Ou seja, o corpo, ele não formou o corpo de chão, tá bonitinha, a água tá limpinha, a solução, ou seja, eu só vejo uma fase, veja bem, eu só vejo a água. Eu só vou saber que o açúcar tá aqui
Só se alguém me contar ou só experimentar a água que eu ver que ela está doce, ok? Então essa é a primeira experiência, pessoal. Eu coloquei 10 gramas, ele solubiliza até 20. Então, se eu coloquei 10 gramas, tem mais 10 gramas ainda que eu posso colocar. Então essa solução, pessoal, eu formei uma solução insaturada, tá, pessoal? Então o que é uma solução insaturada? É uma solução onde a minha quantidade de soluto é menor que a minha solubilidade ou coeficiente de solubilidade, ok? Então toda vez que a quantidade de soluto for menor que a minha solubilidade, eu tenho a solução insaturada. Pessoal, agora vamos fazer essa segunda situação. Vou colocar mais ou menos 20 gramas, tá? Então, coloquei aqui, olha aqui que bonitinho, caindo o açúcar. Então tá aqui, ó, caiu, vou misturar. Pessoal, então tá aqui, bonitinho, olha aqui, ó, legal, veja bem, eu tenho água em uma fase só, percebe, ó, eu tenho aqui, olha aqui que bonitinho, ó, se eu só vou perceber se tem açúcar se eu for beber e ver que tá doce, ok? Olha aqui, bonitinho, olha aqui que legal. Então, mas o que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei 20 gramas, certo? E a minha capacidade é 20 gramas. Então, toda vez que o meu soluto for igual à minha solubilidade, eu tenho uma solução saturada, tá? Então, se for menos, insaturada. Se for igual, saturada. Então, ó, e vou misturar, olha aqui. Vamos colocar a musiquinha? Vamos lá, toca lá, DJ. Pessoal, olha aqui. Veja que por mais que eu agito, que nem eu agitei nos outros, percebe que ainda dá para ver o açúcar que ele não dissolve. Então olha aqui, vou fazer, faço, e veja bem, ó, não dissolve de jeito nenhum, pessoal. E olha formando o corpo de fundo lá, ó, olha lá, ó, formando o corpo de fundo. Pessoal, por quê? Porque eu ultrapassei essa quantidade, ou seja, nesse caso, a minha quantidade de soluto, ela foi maior que a minha solubilidade. Então, eu vou ter uma solução saturada com o corpo de fundo, que vocês viram lá, o corpo de fundo, ó. Então, dá para perceber lá, olha lá, o corpo de fundo. Pessoal, cuidado, que tem gente que fala, ah, ultrapassou a quantidade, é 60 aqui, é 20, é a solução super saturada. Não, tem nada a ver, tá, pessoal? Sobre solução super saturada eu vou falar agora. Então, toda vez que meu soluto for menor, insaturado. Se for igual, saturado. Se for maior, é uma saturada com corpo de fundo. Porque quando eu coloquei 60 gramas, e ele dissolve quanto? Ele dissolve 20. Então, significa, pessoal, que caiu quantas gramas? 40 gramas. Então, 40 gramas aqui eu tenho de corpo de fundo, tá? Ou corpo de chão, ou precipitado, como você queira, tá? Então caiu 40 gramas porque só solubiliza 20. Se eu coloquei 60, solubilizou os 20 e desceu os 40. Então eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Pessoal, eu posso variar isso aqui? Posso, de duas maneiras. E nós vamos ver agora na transição. Pessoal, voltando aqui, nós podemos variar essa solubilidade aqui, ó, ou seja, aumentar ou diminuir. Basta o que? Variar ou o meu solvente, aumentando ele, por exemplo, que se eu aumentar o meu solvente, eu aumento a minha solubilidade. Isso é lógico. Porque 20 gramas é para 100 gramas, mas se eu coloco 200 gramas, lógico que vai solubilizar mais. Ou variar a minha temperatura. Então, primeira coisa, nós vamos fazer aqui para temperatura, para você ficar legal. Então, eu vou pegar aqui renovei aqui os meus recipientes. Agora, eu vou colocar 40 gramas
de sacarose e 100 ml de água, tá? Pessoal, pegando aqui mais ou menos 100 ml com essa quantidade, 20 gramas, eu estou colocando 40. Então eu já sei que vai formar uma solução saturada com corpo de fundo. Então olha aqui, vou colocar aqui, olha aqui, e aquele mesmo esquema. Eu posso balançar, sacudir, agitar, mexer, o que for, sempre vai formar o corpo de fundo, ok? Então tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar água quente, olha aqui, ó, água quente, tá? Ó, formou até o saborzinho aqui fora. Se eu pegar água quente, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou colocar os mesmos 40 gramas. Então veja bem, coloquei os 40 gramas e vou mexer. Olha aqui que bonitinho. Vamos agitar, agita, agita. Olha a diferença que dá. Ó. Olha que eu nem precisei mexer muito. Olha o que aconteceu. Não tem corpo de fundo, ó. A água tá limpinha, tá bonitinho. Por quê? Porque eu aqueci ele. Eu medi com o termômetro, né? Eu peguei aqui. Primeira experiência nós fizemos a 27 graus Celsius. E qual que foi a minha solubilidade? 20 gramas. Sempre usando 100 gramas de água. Aí o que eu fiz? Eu fui, esquentei a minha água a 80 graus Celsius, tá? Eu coloquei o termômetro. E eu coloquei 40 gramas e ainda solubilizou. Ou seja, eu poderia colocar mais. Eu não sei qual é a solubilidade a 80 graus, também não me interessa. O que eu quero chegar é que quando eu aumentei a temperatura, veja bem, a minha solubilidade aumentou, colocando para quanto? 40 gramas. Então, no caso da sacarose, nós vimos que quando aumenta a temperatura, a solubilidade aumenta. Então, ou seja, daria um gráfico mais ou menos assim, ó. Olha que bonitinho. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Então, eu posso falar que o meu açúcar, a minha sacarose, ela tem uma dissolução endotérmica. Ou seja, quanto mais temperatura eu coloco, mais solúvel, mais solubilidade a sacarose vai ser. Assim como o sal de cozinha também é uma dissolução endotérmica. Agora, tem sais, por exemplo, nós vamos fazer exercícios que quando aumenta a temperatura, a solubilidade faz é diminuir. Isso acontece em alguns, então seria um gráfico mais ou menos assim. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a minha solubilidade. Então, eu teria um gráfico de dissolução exotérmica, tá, pessoal? Exotérmica, quando eu aumento a temperatura, a solubilidade, ó, faz é diminuir. Pessoal, para entender o que é uma solução supersaturada, primeiro, a palavra mágica é aquece e resfria. Ou seja, eu preciso aquecer a minha solução para depois resfriar e ver que eu fiz uma solução supersaturada. Como? Nós vimos que naturalmente a solubilidade é 27 graus Celsius, 20 gramas da sacarose. Nós fizemos isso da experiência. Então eu coloquei 20 gramas, aqui é igual, então eu formei o que? Uma solução saturada, certo? Agora, quando eu coloquei 40 gramas a 27 graus Celsius, eu formei uma solução saturada, só que essa saturada com corpo de fundo, não é isso? Então tá aqui bonitinho, solução saturada com corpo de fundo. Quando eu aqueci a 80 graus Celsius, esses 20 gramas que estavam aqui, porque aqui eu coloquei 40, então desceu 20 e solubilizou 20. Então esses 20 gramas que estavam aqui voltou para a minha solução, ou seja, solubilizou. Então eu formei uma solução. Quando eu resfrio a 27 graus Celsius, na mesma situação que estava aqui, o que eu esperaria? Eu esperaria que as 20 gramas que estavam aqui quando chegou a 27 ia cair tudo. Só que não caiu. Ok? Formando uma solução super saturada. Pessoal, só que a solução super saturada é uma solução, olha aqui o nome, é uma solução muito instável, tá? É uma solução muito instável, por quê? Porque ela está numa condição forçada, ou seja, eu aqueci, quando eu aqueci os 20 gramas solubilizou, então eu tenho 40 gramas aqui. Quando eu resfriei a 27, esses 40,
a água voltou a suportar 20. Então eu tenho 20 a mais numa situação instável. Então se eu colocar um grãozinho aqui de açúcar, todos os 20 gramas caem de uma vez. Ok? Por que cai de uma vez? Porque como é uma solução instável, qualquer coisa que eu fazer, qualquer agitação, os 20 gramas que estava sendo forçado a ficar, ele cai de uma vez. Então isso é a solução supersaturada. Ou seja, é quando eu pego a minha solução e eu vou aquecer, ou seja, ele aquece e depois resfria, ficando nessa situação instável, numa solução super saturada. Ok, pessoal? Então na transição nós vamos ver a variação do volume de água. Vamos lá na transição. Pessoal, voltando aqui na transição, nós vamos variar agora a quantidade de volume, ou seja, eu sei que o meu parâmetro estabelecido, né, a minha solubilidade é para 100 gramas de água, né, a 27 graus Celsius. Então a minha experiência continua sendo a 27 graus Celsius. Então vou colocar aqui, ó, 100 ml, vou colocar 30 gramas. Então eu formei uma solução saturada com corpo de fundo, porque eu tenho 30 e ele só suporta 20. Então vai solubilizar 20 e vai cair quantos gramas? Vai cair 10 gramas. A pergunta é, se eu colocar para 200 ml, esses 10 gramas continua? Lógico que não, né, pessoal? Porque eu estou aumentando, estou dobrando a quantidade, não é? Então nós vamos fazer isso agora para você ter essa visão legal. Então, pessoal, eu vou pegar aqui a minha glicosinha aqui bonitinha. Ó, aqui o meu copinho, minha glicose com sacarose, o açúcar. Então tá aqui, 100 ml de água, 30 gramas. Então, vou colocar aqui, bonitinho. Vamos na musiquinha para continuar, né, nossa agitação aqui. Vamos na musiquinha? Cortou aqui, pessoal, ó, mexi pra caramba, mas mesmo assim, olha aqui, ó, fez o corpo de fundo. Percebe, ó? Então eu vou balançar aqui mais. Olha o tanto de cristal. Olha formando lá no fundo os cristalzinhos bonitinho. Isso é lógico, porque eu só coloquei 30 gramas. Esse aqui que está fazendo essa bagunça toda aqui são os 10 gramas que não solubilizou. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar água solvente e vou dobrar a minha capacidade. Vou colocar para 200 ml. E vamos agitar e colocar aqui, ó, bonitinho. Ó, veja bem que já solubilizou, ó. Olha aqui, ó, praticamente. Ó. Olha lá embaixo. Olha cá, olha o tanto, ó, tantinho, tantinho. Vamos mexer mais. Cortou, pessoal. Então olha aqui, mexi. O que aconteceu? Sem corpo de fundo. Por que sem corpo de fundo? Porque eu dobrei a minha capacidade. Aí pergunta, professor, tá, você dobrou para 200 ml. Então qual que seria a nova solubilidade dele? Tem como descobrir? Tem, pessoal. A solubilidade, qualquer cálculo envolvido, né, é com regra de 3. Como assim? Olha, eu tinha 20 gramas de quê? De açúcar, que é o meu soluto. E ela vai solubilizar a 100 gramas de água. Se eu aumentar para 200 gramas, que eu coloquei, né? Eu coloquei mais 100, ficou 200 de água. Quanto que vai ser esse soluto? Então, multiplicando cruzado aqui, ó, 100x é igual a 20 vezes 200,
Então x é igual a 20 vezes 200 dividido por 100. Ó. Então corta, 20 vezes 2, 40. Então, pessoal, a minha nova solubilidade é 40 gramas para as 200 gramas de água a 27 graus Celsius. Então, veja bem, a minha capacidade agora, aqui era de 20 gramas e agora virou para 40 gramas. Então, se eu coloquei 30 gramas aqui, ó, se eu coloquei 30 gramas, o que acontece? Vai solubilizar tudo. Ou seja, uma solução que era saturada com corpo de fundo, ela se transformou numa solução insaturada, porque eu coloquei 30 e a capacidade é 40, ou seja, ainda cabe mais 10 ainda. Pessoal, ficamos aqui. Todo esse contexto teórico eu espero ter ajudado vocês. Essa é a primeira parte. A segunda parte, o vídeo 2, é só de exercício. Eu vou fazer 6 exercícios para vocês, ó, ficar filé do boi. E aquele negócio, a vida é linda, porque a vida é linda. E um grande abraço.